Ei você, estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast. E hoje eu tenho uma convidada que eu amo o assunto. A gente vai falar sobre feminilidade. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui com a gente. Mas antes de começarmos, você vai me fazer um grande favor, para mim e para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos episódios. E deixar também um comentário sobre o que você quer ver mais por aqui. Nos ajuda muito a te trazer conteúdo mais valioso para o seu dia. E a convidada de hoje é... Priscila Carrion, bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, muito animada de estar aqui. Como diz ela, vamos trocar o machado pelo salto alto hoje, querida? Por favor, né? Não, chega dessa época aí de espada, de machado. Não quero mais guerrear. Ai, não, pra quê, né, gente? Dá tanto trabalho, Dá né? trabalho demais, a vida é tão gostosa. Botando água nas flores pra elas não morrerem em casa. Cuidando lá da nossa horta. Cuidando da gente, cuidando de quem a gente ama. Sem jogar o sapato na parede. Ah, de vez em quando a gente joga, né? De vez em quando acho que é bom pra dar um saculejo, né? Claro, tem que ter ação. Na vida sem ação, filha, não serve pra nós, não. É o que eu costumo falar, né? Eu acho que nós fomos de um extremo ao outro em menos de um minuto. O que era as mulheres com masculino não curado virou um militarismo. Porque estão falando, pra você ser uma mulher feminina, haja assim, faça assado. Não, gente, calma. Porque isso já é masculino. Exato. Então, eles estão te tirando do masculino para te levar para uma enganação, para o masculino mascarado, né? Exatamente. Porque tudo que é do pescoço para cima, como eu gosto de falar, é masculino. Do pescoço para baixo, feminino. Então, se eu não tenho leveza, se eu não posso fazer do coração, não é feminino. E sabe o que eu falo, gente? A mulher, quando ela entende o poder de ser feminina, de ser elegante, ela conquista o mundo, né? Não que a gente não vai dar um chilique de vez em quando, porque as pessoas confundem essa coisa do feminino com fragilidade. Que não tem nada a ver, né, Pri? Absolutamente nada, porque o que acontece é que a verdade é que pregaram pra gente que ser feminina, você vai ter que usar roupas assim ou assado, passar o esmalte não sei de que jeito, o teu cabelo vai ter... E não tem nada a ver com isso. Ser uma mulher feminina começa na regulação do seu sistema nervoso. Então, quando eu regulo o meu sistema nervoso, que é o quê? Trabalhar o amor próprio, trabalhar a autoestima, aí eu consigo ser uma mulher verdadeiramente feminina. Corajosa, confiante, né? Com certeza. E uma mulher que tem a autoestima realmente curada, ela tem a coragem de enfrentar as sombras dela, de falar, olha, estou trabalhando para resolver a minha impaciência, mas ainda não cheguei lá. Sim. Mas estou no caminho. Então, só uma pessoa muito bem resolvida, com o amor próprio alinhado, com a autoestima, tem a coragem de, quando perde a estribeira com uma amiga, com o namorado, ou com o marido, de falar, meu amor... Nossa, essa pra mim é difícil. Me perdoa, porque realmente eu tenho trabalhado a minha impaciência, mas eu acho que ainda não tá do jeito que eu gostaria. Exato. Então, isso é muito feminino, né? A vulnerabilidade de assumir que vão ter partes nossas. Porque eu acho, Cléo, que o que o mundo vem ensinando pra gente é praticamente varrer a nossa bagunça pra debaixo do tapete e se esconder. E aí você precisa performar assim, ser assado, porque daí você vai ser uma mulher feminina. Mas quando você coloca a sujeira embaixo do tapete, vai ficando lá, vai acumulando, né? Então, eu acho que é muito mais fácil a gente se libertar disso, falar o que você sente, falar que você não tá legal, mostrar um dia que você tá vulnerável, que você pode chorar. Porque eu tinha isso. Eu falava, eu não choro na frente, mas de jeito nenhum. Vai pro banheiro, chora, mas com aquela raiva, mas não vai lá pedir uma desculpa, porque a maioria das vezes a gente tá errada. E a gente não se enxerga, não se aceita. E aí você fica batendo cabeça, gente. Quando você entende que é muito mais fácil, né? Muito mais leve. Porque tudo aquilo que nos descontrola... É porque eu não tô controlando alguma coisa. Exato. Isso aí tá revelando alguma sombra dentro de mim. Porque às vezes a gente externaliza, né? A gente vai lá e fala pro outro assim... Fulano me fez perder a estribeira. Não. Fulano revelou... Aquilo a parte das suas estribeiras que você não trabalhou ainda. Não aceita, né? Não é que você não aceita, porque eu falo assim, a gente é uma obra em construção. Então, eterna. Mas
todos nós temos essas sombras. Todos nós Isso. temos. E Então, a sombra do outro só me faz perder, né, as estribeiras, como eu disse, quando a sombra do outro encontra com a minha sombra. Porque se a sombra do outro encontra com a minha luz, eu ofereço cura para ele. exatamente. Se ele não aguentar, ele vai vazar, né? Mas é o que eu falo, acho que ninguém resiste a um ser humano que é curado genuinamente. Fala sério. Mas Porque eu acho quando que a existe pessoa- verdade, a verdade ela traz uma dor diferente de algo que é ensaiado, de Sim. algo que é Fingido, programado, né? fingido, sabe? Porque eu falo assim, quando você vive uma vida, eu costumo comparar assim, às vezes a gente faz com o nosso sistema nervoso, com o nosso emocional, igual a gente faz com o closet. Você vai receber visita, aí você não deu tempo porque você não viu a semana passar. Meu Deus, a visita chega daqui 2 horas, eu não consegui organizar a casa. Você começa a esconder bagunça. Dentro da gaveta, dentro do closet, ele vai escondendo. Mas aí, se a visita fica na sua casa 1 semana, você fica com aquela tensão. Meu Deus do céu, se essa pessoa abrir a gaveta, se essa pessoa vai abrir… pegar. E você fica aquele desespero. Então, você não consegue relaxar. E, automaticamente, o cérebro da outra pessoa, quando diz respeito às nossas emoções, capta que algo que você está falando não tem coerência. Sim. Porque você está demonstrando uma atitude nervosa, inconsistente, desconfortável. É como a gente coloca a máscara, né? A gente coloca a máscara por várias situações, por vários interesses, quando a gente não tem esse acesso, né? Esse autoconhecimento, eu falo sempre disso. E quando a gente entende que não é sobre o outro, é sobre a gente Sim. tem até vergonha de colocar essa máscara novamente. Exato. É aquilo que eu falo, assim, às vezes, por exemplo, questão de relacionamento. Talvez você realmente esteja vivendo um relacionamento que não esteja tão bom assim. Mas isso não define quem você é. Não vai botar uma máscara para fazer esse relacionamento parecer bom a todo e qualquer custo. Fala, tipo assim, olha, realmente, meu relacionamento não tá muito bom porque o que eu tenho para oferecer agora também não tá tão legal assim. Mas eu vou me comprometer a trabalhar em mim Exatamente. para que eu consiga melhorar a qualidade das minhas interações, porque eu sei que isso vai afetar os meus relacionamentos de maneira positiva. Verdade. Então é sobre isso, é sobre a gente realmente olhar para dentro, porque o que acontece, o que impulsiona a gente a usar máscaras é essa falta de autoaceitação. De autenticidade também. Quando a gente não tem autoestima, né, Cléo? Eu falo que por muito tempo eu fui essa pessoa que tinha uma necessidade exacerbada de ser aprovada pelo outro. Por quê? Porque eu não tinha uma autoestima legal. Então, eu não me via pelas lentes do Criador. Eu não me via pelas lentes daquilo que eu nasci para ser. Eu estava sempre olhando pela lente Do imaginária, porque não tem nada a ver com o outro também, pelas lentes que eu imaginava que o outro estava me olhando. Então, você acaba problematizando tudo, né? Quando você vive a vida desse lugar. Então, você tá sempre pisando em ovos, você tá sempre tentando ser um personagem na frente do outro por causa dessa falta de autoestima. Mas quando Sim, esse você complexo. trabalha isso, você tem leveza para chegar e ser quem você é. E se você cometer um erro, você ainda dá risada. Você fala, putz. Exatamente. Nossa, dei uma deslizada aqui, hein, Cléo? Me perdoa, mas amiga. peraí, você assume, né? Você vai pro papel ali de protagonista e sai da vítima, né? Exato. É sobre, às vezes, fazer aquela ligação, falar, nossa, estava certo, me desculpa. É o que eu costumo falar, né? Eu falo para as pessoas, quando eu me apresento para alguém, eu falo assim, gente, eu sou insuportável. Porque é tão difícil. Eu sou a dona da razão, tenho trabalhado muito isso. Mas se você tenta conversar um assunto comigo, que a pessoa tem propriedade para falar, eu sou insuportável. Mas eu falo, não precisa ser assim. E eu tenho que trabalhar isso em mim. Sim. E eu assumo. Mas quando você fala… Achei interessante essa coisa da autoestima, porque tem muito a ver com o complexo de inferioridade. Uhum. Que eu tive muito tempo. Porque, meio como eu fui criada, né? Então, assim, você é privada de muitas coisas, você é comparada até com as suas próprias irmãs, você é comparada com sua melhor amiga, você é comparada… Eu acho que essas coisas que a gente traz também de infância, isso traz porque eu trouxe isso para minha vida adulta, né? E eu tenho poucos anos que eu me curei disso. Uhum. É porque a gente vive uma vida se posicionando no papel de protagonista da história dos nossos pais. Mas o dia que a gente cresce… E aí a gente deixa, né, a boa consciência de lado
e fala: não, eu não sou protagonista da história de ninguém, eu sou autor da minha própria história. Que isso é o Sim. quê? Autorresponsabilidade. É. E aí eu falo, aqui pra frente é comigo. Até aqui os meus pais tinham autoridade, mas aqui pra frente sou eu quem escrevo a minha própria história. Eu honro aquilo que os meus pais me deram, mas só que a gente foi incentivado a vida inteira a viver na boa consciência. E a boa consciência é: olha, você tem que ser uma menina boa, você tem que sorrir quando as pessoas chegam, você tem que ser simpática, não senta assim, que é feio. É. Menina não age assim. É. Olha, moça bonita não faz isso. A gente não passa a vida inteira escutando. Olha, uma mulher que se preze não se veste assim. E todas as vezes que a gente vai vivendo a vida desse lugar, infelizmente a vida fica muito pesada para nós mulheres. E depois a gente joga toda a culpa nos pais pelas coisas. Vamos parar com isso, né? Eles gente nos joga- deram o melhor que eles podiam dentro Exato. daquilo que eles tinham. Eles não sabiam melhor. E aí eu falo, todas as vezes que a gente quebra um princípio, a gente atrai consequências ruins para nossa vida. E a quebra de princípio é o quê? É eu olhar para os meus pais desse pedestal de julgamento, olhando Sim. para eles assim: nossa, porque meu pai, minha mãe fez isso e isso. Não, ele fez o melhor que ele podia. Pai e mãe, muito obrigada. Mas daqui para frente eu dou conta. Eu já posso assumir. Exatamente, eu dar conta, né? Eu percebo também que é uma forma de você se esconder, né? Quando a gente coloca a culpa nos pais ou em algo, a gente quer se esconder daquilo que é nossa responsabilidade, né? Então, delegar esse tipo de situação é muito mais fácil, que eu aponto para o outro e ninguém vai olhar para mim, É. né? É que, infelizmente, nós somos a geração educada por headlines, né? Ou 30 segundos de vídeo do Reels. Aí vai um psicólogo lá e 15 fala: segundos. você não é a história dos seus pais. Não, 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 não. É verdade, o meu pai. Calma, qual que é o contexto? Outro dia eu escutei uma pessoa falando que ia tomar uma atitude com relação à vida dela com base em algo. Nossa, é um pecado ter essa mesa aqui na minha frente, né, E eu gente? atrapalhando aqui. Porque, assim, eu sou. Nossa, eu não posso ver comida. Olha, eu amo comer. Ela é a Magali. Sou. Junta ela e minha outra amiga. Se não tiver comida, ela não trabalha. Eu não consigo concentrar. Ela já me desconcentrou toda aqui. Porque pegou comida, eu já quero comer também. Eu já Pode esqueço o que eu comer. vim fazer aqui. Gente, ali tem mais coisas ali escondidas, tá? Mas ela faz umas mesas lindíssimas. A Fran, muito obrigada pela nossa tábua de frios. Tá maravilhoso. Ela é da Imagination Party. Nossa parceira de boca cheia falando. Tá tudo sob controle. Não, a gente tava falando da questão, né, da geração, que é a geração dos headlines e dos reels dos de reels de- 15 segundos. E aí, a gente não tem propriedade para falar de quase nada, mas se sente no lugar de autoridade para defender os assuntos. E o que eu tava falando era que outro dia escutei uma pessoa próxima tomando uma decisão muito forte, uma decisão Baseada. que vai impactar a vida de uma maneira tremenda, baseada em alguns vídeos de YouTube de algum mentor que ouviu. E eu falei, cara, não funciona assim. Precisa existir um contexto. Cada história requer uma atenção diferente. Você precisa trabalhar a sua história de maneira presente. Pela sua raiz. Lembra que a gente estava falando dessas coisas? Exato. Tudo tem uma raiz, entender. E o que você atribui que as pessoas hoje estão muito loucas, né? Tipo, você olha uma coisa na internet, o acesso, eu falo, gente, que mundo que a gente vai parar. Sim, gente, tá muito louco. Tá E muito tá? louco. Eu falo que é justamente por isso, porque a gente foi de não ter informação nenhuma, ter muita informação. É igual para nós mulheres, né? Infelizmente, nós somos criadas para ser mulheres masculinas. A gente foi criada para não depender, a gente foi criada Pra não ser chorar, que se guerreira. chorar, apanha de novo. Pra ser guerreira, pra poder ir, lutar, não depende do marido, não depende de homem, vai fazer o seu. E aquela confusão toda. Só que nós éramos crianças, inocentes, e a gente traz isso pra vida adulta de uma maneira distorcida. Olha que assunto interessante. Eu era ao contrário. Eu era assim. Tudo bem, se você apanhar fora, você vai apanhar aqui. Aham. Aí você vai casar nova, você vai ter filho, vai casar com alguém, vai não sei o que lá. Aí eu via aquela vida daquela época dos meus pais, aí de roça, de não sei o quê. Eu olhava aquilo ali e falava, eu não quero isso pra minha vida, não. Porque daí tem o outro contexto, que é, ruim com ele, pior sem ele. Então, filha, olha, quando você achar um marido que é trabalhador,
Já casa. Casa com ele, Já tem os segura 3 ele. filhos. Exato, porque… E não é pra ser assim. Aí, o que acontece? Aquelas pessoas que travaram, saíram, né, da boa consciência, mas de maneira equivocada por falta de instrução, fizeram o quê? Aí não casaram de maneira alguma, porque daí eu não quero depender de homem, já viraram aquela confusão que tá hoje. Então eu falo, aí agora tá um movimento encorajando as mulheres a voltarem pro feminino, a conectarem mais. E é o que eu falo. Muito, né, hoje. Tá falando muito, só que eu falo que a gente precisa, na verdade, é libertar o nosso feminino e curar o nosso masculino. Não é essa distorção que está acontecendo, porque hoje em dia, infelizmente, a internet ela deu voz para muita gente. Só que as pessoas que estão tendo voz, será que são pessoas que realmente procuraram se aprofundar dos Sim. assuntos, foram nas fontes? Será que realmente são pessoas que estão acessando o bottom line da Cientificamente. história? Exato. Ou será que só são pessoas que compraram um curso ali de uma outra coach e aí dentro daquela, né, tão raso aquela informação? Porque é o que eu falo, eu sou hipocondríaca, pelos estudos. E eu entrei, não foi para ensinar ninguém. Eu costumo dizer que, tipo assim, quando me curou, se tornou tão grande, ficou grande demais para eu poder guardar só para mim. Você compartilha porque o Então eu conhecimento compartilho é assim, porque eu falo, cara, que demais, o quanto a vida é mais leve desse lugar. Então eu falo assim, infelizmente as pessoas estão sendo instruídas por pessoas não curadas. Aí fica esse militarismo feminino. E isso não é feminino. Tipo, outro dia eu tava vendo uma pessoa no Instagram, mulher feminina não usa isso. Mulher feminina, os posts dela são todos assim. Mulher feminina não faz isso. Gente, mas se eu tiver que acordar todo dia e pensar o que a mulher feminina faz ou não faz, obrigada, eu tô de boa, porque a gente não precisa disso. O que a gente precisa, como eu disse, é curar, né, regular o nosso sistema nervoso, trabalhar a nossa autoestima, nosso amor próprio, porque assim, uma mulher que tem uma autoestima boa, uma mulher que tem um amor próprio validado, cara, ela não tem medo. Eu não tenho medo de virar pra você e falar, amiga, eu tô tão chateada, cara, tal coisa doeu em mim. Ou olhar pro seu homem e falar, tipo, olhar no olho dele, eu não gostei da maneira que você falou comigo, me doeu muito. Eu fiquei muito triste que você tenha falado comigo daquela maneira. Eu acho que uma das coisas muito difíceis nesses momentos é o orgulho também, né? O orgulho, ele te cresce perante o outro de uma tal forma que você perde a oportunidade de ser feliz, né? Então, eu acho que essa coisa está muito relacionada ao orgulho, do pedir desculpa, de ser verdadeira com você e com o outro. A gente tem medo de ser vista, na verdade, né? A gente não quer ser notada. Então, eu falo assim, porque quando eu… Tem uma professora que eu estudei com ela, que ela usa uma expressão que eu gosto muito. Ela fala, o feminino é você conseguir abrir o zíper da sua alma e deixar o outro ver o que tem por dentro. Só que nós não fomos treinadas. Pensa que nós, mulheres, nós somos submetidas a mais de 4.000 propagandas por dia, falando como que a gente tem que ser, como que a gente tem que parecer. Faça isso, faça o tratamento não sei das quantas, faz não sei o quê, usa não sei o quê. E aí você vai ficando louca, porque daí você não consegue ter a consistência de se olhar e realmente abrir esse zíper da alma. Peraí, quem eu sou? Isso é pra mim? Eu tô confortável na minha pele ou não? Exato. Porque você vê, olha a loucura que tá. Primeiro era, coloca em silicone. Aí todo mundo colocava o silicone gigante. Aí agora não coloque… Aí não passaram a colocar silicone pequeno. Porque daí agora o silicone pequeno que é o negócio. Tem peito pequeno que é. Agora tá todo mundo arrancando o maldito silicone. Aumenta a boca. Aumenta a boca e ranquei a boca. Não, aumenta a boca e arranca os peitos. Eu falei, gente, não tá dando pra ganhar nessa história. Tipo, o que tá acontecendo? Eu tô na fase que arranca tudo. O silicone não dá, porque senão vai sobrar pele, não posso fazer. Mas tô arrancando tudo. Olha, quando tiver cabelo branco, já tem um por aqui, vai ficar assim. Ai, não sei não. Não estou fazendo promessa. Não tô fazendo promessa, não. Depois aparece um cabelo pintado, vão falar, ei… Deixa eu te lembrar daquele episódio lá com a Priscila, que você tava congruente. Ai, é sobre ter essa leveza, tá vendo? É não fazer promessas. É sobre se olhar e falar, nossa, eu não me sinto bem com meu cabelo branco, resolvi pintar. Então, isso é feminino. Agora, do jeito que são, não. Uma mulher feminina deixa o cabelo branco. Não, gente, você não tem que fazer nada. Todas as vezes que você sentir que você tá nesse lugar de ter que racionalizar
racionalizar, de ter que pensar, de ter que planejar, isso já é masculino. Feminino é emoção, é sentimento, é conexão, é coração, é leve. É você acordar aquele dia que você acorda empolgada, você pula da cama. Nossa, hoje eu vou fazer uma surpresa pro meu marido, vou cozinhar o café da manhã. A hora que ele descer, eu já vou estar com tudo pronto. Hoje eu quero fazer uma comida assim, assim, assada. Eu vou servir ele no prato. Isso é feminino, porque você acordou bem. Só que a gente só consegue acordar nesse lugar quando a gente trabalha a gente internamente, gasta tempo com a gente. Gente, porque feminilidade também, Pri, você é um posicionamento em todas as áreas, né? A gente Sim. fala muito de relacionamentos, mas você vai saber se posicionar melhor no seu trabalho, com Não, seus é relacionamento amigos, com pessoas, né? respeitar, se respeitar, até porque tudo que é do mundo vai mudar o tempo todo. A Sim. única coisa que não pode mudar é a tua essência. Sim. Você entendeu? Eu falo de relacionamento muito porque a gente se relaciona o tempo todo. Exato. A gente se relaciona com os amigos, a gente se relaciona com o marido, a gente se relaciona com os filhos. Então, eu falo, quantas mulheres já começam, né? Não tratar o filho homem como homem, desde pequeno. Ah, é homem, é menina, tô Tem que criando usar moleque. azul, tem que usar azul. Homem não chora. Calma, gente. Vamos Desacelera. ter leveza. Pri, mudando agora de assunto, quero saber. Porque assim, eu conheci a Pri, ela trabalhava com moda. Sim. Tava bem feliz na época, né? Depois você não estava muito bem, depois você foi para um outro meio, aí você não estava legal naquela área, aí você mudou de área. Aí você foi para a área do design interior. Isso, a história é isso, É mais ou menos isso. O que acontece é que eu caí de paraquedas na moda, não vou mentir. Eu mudei pro Brasil Com uma quanto tempo época. você veio para os Estados Unidos? Eu vim pra cá, eu tinha 17 anos, a primeira era um vez. bebê. Sim. Quanto tempo? Não conta não que vai aparecer a idade agora. Não tem problema, já tô com 36, amo ter 36 anos, Então faz assim, sou muito super tempo feliz, que faz você tá muito aqui. tempo. E eu voltei pro Brasil uma época. E nessa época que eu voltei pro Brasil, foi quando eu comecei a trabalhar numa loja no shopping. E eu cresci muito rápido. E todo mundo notava, assim, a naturalidade com que eu fazia. Até mesmo, sempre tive mão para fazer o visual merchandising da loja. E todo mundo, nossa, que bacana, Pri, você tem talento para isso. Então, assim, foi uma coisa que eu comecei a me apaixonar. Aham. Quando eu me divorciei, eu usei a faculdade de moda como um band-aid Sim. para poder me distrair do luto do divórcio, porque foi um divórcio muito difícil. A Foi maioria aqui? das Ele era pessoas, americano? não, brasileiro, mas Mas eu era aqui? conheci ele aqui. Eu Ah. conheci aqui. E eu, né, fui vítima de um abuso muito pesado e por isso, né, que acarretou o Sim. divórcio, foi assim terrível. E aí, foi um divórcio bem traumático pra mim. Então, a moda virou um band-aid pra eu não pensar naquilo e não viver o luto. Porque a Entendi. gente hoje, com a Você maturidade… estava colocando ali embaixo do tapete, Exato. né? Então, eu não enfrentei, eu não vivi o luto. E tudo que você faz desse lugar, em algum momento, você vai crash, né? É. E que foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei o meu processo de crescimento pessoal, de cura interna, de enfrentar os meus monstros e as minhas sombras, sem consciência mesmo, eu comecei a me tornar infeliz. Então, eu via que eu não entregava mais da mesma maneira que eu entregava antes. E filha de mãe exigente… Quer fazer tudo perfeito, né? E realmente, filha de mãe exigente é bom em tudo. Autocrítica. Ele se torna bom em tudo porque tem que agradar a mãe. E aí vai virando uma confusão a vida, né? E eu percebi que eu já não entregava. Então, quando eu te conheci, eu fazia, entregava ali de Sim. maneira bem… Mas eu já tava no comecinho ali, começando a cura. crise interna da profissão. Mas no comecinho da minha cura interna. Então, eu ainda não tinha o entendimento de saber… A cura tá vindo porque agora o luto tá vindo junto. Agora eu vou ter que enfrentar tudo que eu não enfrentei nos últimos 8 anos. Pra você ficar… Pra eu ser livre. Pra você ser livre 100% com você. 100% comigo. E aí eu fui empurrando com a barriga. Então, realmente, chegou um final da minha carreira, eu estava empurrando com a barriga, literalmente. Eu entregava resultados
horríveis, não me comprometia. Eu era contratada para um job e não vou mentir, tipo, cara, era terrível. Eu ia procurar as roupas 24 horas antes. Tipo assim, a pessoa me contratava 2 meses antes, 24 horas antes, tá eu lá igual uma louca, correndo atrás, porque eu não tinha mais aquele brilho, aquela paixão. Então, mas não entendia também ainda de onde estava vindo. É porque Sim. o luto começou a vir. É uma confusão. O band-aid rasgou, né? E expôs a ferida que estava debaixo Sim. do band-aid. Com isso, eu continuei. Falei, não, então eu vou melhorar, eu vou me comprometer mais. Aí, falei, né, dentro dessa jornada aqui do crescimento pessoal, eu já sei, eu vou fazer isso, eu vou usar tal estratégia. Só que nada funcionava mais. E aí veio a pandemia. Aí eu tive que lidar com os meus monstros de verdade. Porque daí só sobrou… Nossa, você… Só sobrou eu e a ferida. Porque o band-aid já tinha sido rasgado, já não tinha band-aid. nada. E não dava pra sair pra comprar. Só tinha o metiolate pra colocar, lembra que dói pra cacete? Exato, porque daí não dava pra sair pra comprar band-aid. Então só ficou eu e o metiolate, vamos dizer assim. Jesus, que dor. Então eu não tive opção, eu tive que me curar. E aí foi punk, porque daí eu tive que acessar aquelas partes mais guardadinhas, abrir aquelas caixinhas Abrir que eu aquela não ferida, queria limpar. mexer. E foi libertador, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí, o pós-pandemia, eu pensei, agora eu vou voltar pra moda, vou voltar de um jeito que eu nunca fui antes. E fiquei super animada, encorajada. Só que a moda mudou muito no pós-pandemia. Porque as pessoas descobriram, eu posso trabalhar direto com o representante de uma marca. Chega na minha casa tudo. Chega tudo na minha casa. Então, o mundo pós-pandemia mudou muito. Então, o trabalho, como eu, por causa da minha inconsistência, eu acabei deixando só um braço na minha sombrinha, né? Sim. Eu tava numa área que tinha 1 milhão de oportunidades, mas eu deixei só um bracinho e aquele bracinho tava capengo. E aí eu fiz um trabalho muito legal, que foi cobrir o Paris Fashion Week. Eu fui no desfile da Balmain e foi aquele glamour, aquela coisa maravilhosa. E lá eu tive inúmeras crises de ansiedade. Tipo assim, eu tava, né, no sonho de todo mundo que trabalha com moda. E eu tendo Mas não era o crises de seu. ansiedade, infeliz. Eu não conseguia nem me vestir direito, porque eu não tava ali. Ali eu decidi que não era aquilo não era pra mim mais. Aí eu caí. Eu caí mesmo. Porque envolve renúncias também, demais. né, Pri? Você tem que renunciar a muita coisa pra viver um novo que te liberta. Sim. Aí eu tive que ser muito honesta comigo. Você não tá boa nisso. Você precisa cuidar, você precisa tratar isso, você precisa fazer aquilo. E graças a Deus eu fui muito forte, sabe? Porque é preciso Pra mais enfrentar. força pra você enfrentar as suas sombras do que pra você continuar, né? O que eu falo hoje em dia é o que eu falo assim, é muito mais difícil reformar uma casa já construída ou decorar uma casa que já foi decorada. Sabemos bem disso, Você sabe. que é bem difícil. Do que você pegar uma casa da planta, construir, dar seu palpite e fazer aquela casa do jeito que você quer. Então, esse processo de redecoração da minha casa interna foi muito dolorido. Por isso que nasceu o Redecore. O Redecore, porque o Redecore, ele me criou, ele me curou primeiro. Ele me tornou a Priscila que eu sou hoje, que virei uma fênix, saí das cinzas, me rematriculei na faculdade, fui fazer uma especialização, mestrado em design de interiores residencial e fui na melhor marca que tinha dos Estados Unidos de design de interiores. Cheguei lá na porta, na maior cara de pau, no primeiro mês de faculdade. Bem consciente do que queria. Muito certa do que eu queria. Falei… Seguinte, acabei de me matricular na faculdade de design de interiores e estou querendo trabalhar aqui. Falei, não sei isso, não sei aquilo outro, porque daí eu já estava num nívelzinho de conexão com o meu feminino maior, então eu sabia ser vulnerável. Falei, quero uma oportunidade, eu aprendo rápido, sou super dedicada, vocês não vão arrepender de me dar a oportunidade. O gerente ficou olhando para mim, ele, quem que bate numa porta… Do nada, do nível da gente. Do nosso nível. E a gente nem contratando não tá. Pra pedir emprego. Ele me deu. Ousada. A vida é pra quem tem ousadia, né? Exato, abusada. Eu fui lá abusadamente. Falei, tô aqui, vamos fazer acontecer. Trabalhei.
E me apaixonei cada vez mais. E na minha mentalidade, eu olhava para aquilo, falava, é um estágio onde eu estou sendo paga para aprender. Então, eu imergi naquele trabalho, dava o meu sangue. Tipo assim, eu fazia de tudo. Ganhava $600 por semana para fechar projetos de 250 mil, 400 mil. Projeto de $500 mil. Enquanto muitas pessoas podiam reclamar do dinheiro que estava ganhando, eu agradecia todos os dias pela oportunidade que eu estava tendo, sabe? Da parte de Sim. Deus e da empresa. Então, eu falava, o ato de agradecer libera o fluxo de receber. E aí, os clientes começaram a chegar. As pessoas já não queriam mais trabalhar com a Priscila, que trabalhava para aquela marca. Eles queriam a Priscila Interior Design na casa deles. Lógico que você começou a vibrar tudo isso, você atrai o que você vibra. Exato, porque daí eu já sabia quem eu era, eu sabia o que eu queria, eu sabia do meu Resgatou a valor. identidade. Tudo, trabalhei todas aquelas partes, né, sombras minhas. Então, eu tinha muita luz para oferecer para as pessoas. E foi assim que tudo começou. E hoje eu tô aqui num business que em menos de 6 meses eu fiz 6 figuras, né? 6 dígitos. Eu tô tentando traduzir aqui ao pé da letra. 6 figures. Eu fiz 6 dígitos em menos de 6 meses. Por quê? Porque havia verdade, havia humildade, havia conexão, havia muita paixão por aquilo que eu fazia. E isso só aumenta todos os dias. Mas teve que ter muita renúncia, igual você falou, muita ousadia, Cura. muito choro. Choro assim, mesmo, lava muito, a alma, filha. lágrimas incontáveis. E tenho que agradecer também por ter tido a humildade de deixar o meu parceiro me lapidar. Porque muitas vezes ele foi muito duro comigo. Muito duro, o atual. Muito, muito duro. E eu falava, gente, esse filho da mãe, vou esfaquear ele. Oh, gente, misericórdia, né? Não pode falar essas coisas, brincadeira, é metáfora. E eu, nossa, eu ficava com muito ódio. E é só que aí eu comecei, eu falava, não, mas tem alguma sombra minha que tá encontrando que isso aí que tá ficando louca. Porque hoje em dia é o que eu falo, se alguém chegar aqui agora e falar, Priscila, sumiu uma carteira na bolsa que tá ali da sala do lado, você que roubou. Eu vou olhar e falar, você tá falando comigo? Não, você tá falando com outra pessoa, porque eu não roubo, eu sei quem eu sou. Então, sei dos meus valores. Nem me afeta. Então, ele falava verdades, é por isso que o esqueleto da ser humana, assim, até tremia. Sim. E eu fui muito injusta com ele por muitas vezes. Só que eu aguentei o rojão. E se eu sou, assim, a profissional que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje, a mulher que eu sou para ele hoje, foi graças a… Mesmo sem, assim… Porque ele não tem muito conhecimento, né? Muita inteligência emocional. Mas o masculino dele conseguiu liderar de uma maneira a me impulsionar a crescer. E eu consegui admirar esse homem de um outro lugar. A ver ele com outros olhos, sim. sabe? E isso traz muito respeito, né? Sim. Então, hoje, se você puder olhar a Priscila hoje, comparando com a Priscila de antigamente, qual o recadinho que você dá para a Priscila de antigamente? Te peguei! Pegou. Olha, eu acho que eu não mudaria nada, sabe? Porque eu sempre fui uma mulher muito ousada, muito corajosa. Eu nunca tive medo, sabe? De enfrentar a vida, de enfrentar os desafios que vinham. Porque hoje, eu sei que se eu sou quem eu sou hoje, é graças à coragem daquela Priscila. Que você trouxe. Então, eu acho que se eu não tivesse me dado a oportunidade de me curar, eu talvez olharia para trás e queria resgatar coisas do meu passado, mas não. Tudo que eu vivi me fez quem eu sou hoje, então é só gratidão mesmo. Que lindo, porque é muito importante você se permitir. Eu vou me permitir viver essa plenitude, porque eu mereço. Né? E quando você diz sim para a cura, você diz sim para você, para a sua felicidade. E tudo fica muito mais lindo ao seu redor, sim, né? Sim. E é a Priscila que eu fui no passado que me permite ver o quanto a cura emocional, quanto a cura do meu masculino. Porque a gente precisa, né, do nosso masculino também. Porque é o masculino que faz a gente conseguir ser bem-sucedida nos negócios, na vida. Então, curar esse lado. Então, hoje eu olho para ela e falo, muito obrigada. E a melhor coisa que você pode fazer é trazer com a gratidão para que você abra Nossa, caminhos para tudo aquilo que você quer conquistar. Pri, e como que a pessoa identifica? Porque tem gente que não sabe, que vibra tanto no masculino, como eu não sabia.
Eu queria fazer tudo, eu queria tomar conta de tudo, eu queria mandar em tudo, e achava que aquilo era porque eu sou autossuficiente, entendeu? Então, quando que a pessoa percebe que tá vibrando muito no masculino, apesar que a gente é feita dos dois, né? Sim, é o que eu falo. A verdade que a gente precisa, Cléo, é aprender a transitar entre as polaridades. É você saber lapidar, que é o que, né, o que eu falei Uhum. antes, de curar o seu masculino. Por quê? O masculino é o que te impulsiona para a vida, para os negócios, que vai fazer você crescer, você ter ação. Quando você faz a vida acontecer, isso é o masculino. Porque o masculino, ele é energia de vida, né? Sim. Então, se eu deixo de usar o meu masculino, eu tô perdendo energia de vida, eu vou ficar cansada. Já o feminino é aquele que pondera, o feminino é aquele Tem que vê, que tem compaixão. compaixão. O feminino é aquele lugar onde você consegue olhar para um diamante cru e falar: não, esse diamante, se ele for trabalhado, ele vai se tornar uma pedra preciosa lá dentro da Tiffany, que as pessoas vão pagar 250 mil por ela. Tem uns que tá no carvão ainda, viu, gente? Mas faz parte. Então, eu acho que o feminino é isso, é você se conectar com o seu coração, E entender, com o seu como você corpo, diz, sabe? Porque o nosso corpo tem memória. Então, é você sentir as emoções. É quando você está desconfortável, você sustentar esse desconforto. O feminino é isso. E parar de racionalizar. Eu acho que a melhor coisa, é igual você falou, essa hiperatividade que a gente vive, de querer fazer, de acontecer. Feminino é saber receber. Você sabe receber favores? Ou eu já você... tenho dificuldade, você sabe? Exato, isso é o masculino. Então, você saber receber, porque o feminino, ele é magnético. Então, o feminino, ele atrai. Uma maneira muito fácil de você saber se você está no masculino ou não, duas coisas. A primeira é tudo aquilo que acontece do pescoço para cima. Tudo aquilo que eu estou racionalizando, tem que estar programando, tem que estar pensando, tem que estar, tipo, como que vai acontecer? Masculino. Pescoço para baixo, que é emoção, que é sentimento, aquele aperto no peito, ou aquela alegria que vem contaminando, aquele arrepio de quando você vê uma coisa. Tudo isso é feminino, isso é sensibilidade. E o número 2 é você perceber que o quê? O masculino, ele é todo para fora. Você já reparou como que é o órgão genital do homem? Para fora. O feminino é como? Tudo para dentro. Todas as vezes que você estiver nessa pulsão de para fora, de externalizar, de fazer, de acontecer, de ir, isso é masculino. Todas Anota, as vezes que você salto. estiver para dentro, é igual outro dia em uma mentoria, a minha mentoranda perguntou justamente isso. Eu falei para ela: tá vendo como a polaridade do seu relacionamento tá invertida? Você tá indo para fora, você tá indo para o mundo para fazer o business acontecer, para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedida. E o seu marido tá para dentro, quer cuidar da casa, decorar a casa, que é se preocupar se as crianças estão prontas para dormir ou não. Então você vê que como o feminino ele é mais para dentro, ele cuida mais, ele protege mais. Já o masculino ele impulsiona, é aquela de mandar para o mundo, mandar para fora. Então é sempre pensar nisso. Eu tô dentro ou eu tô para Então fora? vou ter que rever, porque eu achei que eu tava com a minha feminilidade lá em cima, vou ter que dar uns ajustes. É dar espaço, sabe? Mas é Porque às isso, vezes né? não tem espaço. É isso que eu Mas- falo assim. Porque até mesmo porque quando fala esse negócio de casa, eu falo que às vezes você pede um homem pra fazer alguma coisa pra você. Não tenho paciência, deixa que eu faço. Tá vendo? Aí a gente já vai lá, pelo amor de Deus, esses homens mole, não sei o que, lá. Mas eu falo uma coisa interessante do trabalho. Aqui nos Estados Unidos, gente, eu sempre trabalhei muito, mas aqui nos Estados Unidos a gente só trabalha. Eu acho que você tá falando do negócio de trabalhar, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Você não acha que a gente traz, quando a gente vem muito do Brasil, quando a gente vem muito é ótimo, né? Quando a gente vem do Brasil para os Estados Unidos, a gente chega aqui querendo arrancar todo o dinheiro desse país, então a gente quer trabalhar, a gente quer fazer tudo. Não tá muito na cultura do americano essa coisa da gente trabalhar demais? Eu acho que não é na cultura do americano. O que acontece é que as pessoas vêm para os Estados Unidos e elas não desfazem as malas. Desfazer as malas em que sentido? Ela mora aqui, vive mentalmente no Brasil, trabalha aqui, Pra mas manter o vive Brasil. financeiramente no Brasil. Então, a pessoa não desfruta, não tem qualidade de vida, não vê todas as oportunidades que esse país oferece, porque ela está tão focada no que ela pode construir, fazer e acontecer, autoestima Lá. baixa, porque daí, quer dizer,
50 mil, É 250. 250. Então, comprei uma casa lá na esquina. Fulano tá fazendo rios de dinheiro. Tá todo mundo falando do quão bem sucedido. Só que como que tá a vida do fulano? Exatamente. O que construiu aqui? O que você construiu? Agora, quando eu desfaço as malas, eu consigo me tirar desse lugar. Porque é o que eu falo assim, olha, se eu comprar uma casa aqui na América, que mesmo pessoas que estão ilegais podem comprar uma casa. O dinheiro, o dólar, sempre vai valer mais. Se algum dia eu resolver ir embora, real estate é uma coisa que não desvaloriza. Sim. Você comprar propriedade, tudo aquilo que você investe em propriedade não vai perder o valor. Pega esse dinheiro, compra uma casa bonita, vive bem aqui. Quer resolver ir embora porque não tá mais feliz aqui? Vende a casa, vai embora. O seu dinheiro sempre vai valer o dobro. E aí você vai desfrutar aqui e quando você for, você vai desfrutar. Porque não desfruta aqui, não desfruta lá. Não cria essa base, Não cria a consegue ter estrutura. vínculo com o país. Então, as pessoas estão miseráveis, vivem uma vida miserável. E aí, na maioria dos casos, que a gente já viu inúmeras vezes, chega lá, família roubou, a propriedade que comprou não é do jeito que pensava. É. E aquele monte de decepção. Por Não. quê? Por não desfazer as malas. E se você sai do seu país para viver em outro país, gente, você tem que abraçar a cultura, abraçar as oportunidades, crescer aqui. Não impede que você desenvolva no Brasil também. Mas, primeiro, eu acho que você tem que… É aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero criar meus filhos, é aqui que eu quero viver. Então, eu vou me estruturar aqui da melhor forma possível. E vou ajudar o meu país também, de alguma forma. Se te interessa, se não… Senão você não vai crescer, se ficar com Sim. essa mentalidade, né? Já reparou que brasileiro vem, aí eles têm oportunidade de negócios que são mais assim, que tem uma veia mais empreendedora. Ao invés deles empreenderem para pivotar no país, eles empreendem para os brasileiros, para crescer entre os brasileiros. Aí daqui 2 anos vem outro que faz a mesma coisa e começa. E fica aquele ciclo vicioso de sobe e desce, sobe e desce. Vai explorar o mundo. Vai para uma área americana. Gente, o brasileiro, ele é apreciado em qualquer lugar do mundo. E a área também. O brasileiro, Aí quando eu ele falo, se dispõe a fazer algo, ele faz muito bem feito. Faz, exato. Aí eu penso, vai para uma área americana. Vai vender essa tábua de frio para um americano. O quanto ele vai apreciar, o quanto ele vai ficar feliz. E o brasileiro, nós somos um povo que a gente vai até pro fim do mundo para comprar alguma coisa. E põe o defeito, né? No brasileiro. Não vou mentir? Vai. A gente atrai o cliente que a gente é, boba. À medida que a gente vai mudando e trabalhando as coisas aí, esses clientes já nem conectam mais na gente, já não gruda mais, não. Eu digo na questão de levar para um lugar onde tem americanos. Aí você apresenta. É o toque brasileiro, é um brasileiro fazendo. O quanto as pessoas apreciam. Gente, essa pessoa mudou do país dela, veio aqui, tá empreendendo. Acontece comigo o tempo todo. Tá agregando valor pro país também. Exato. Então, assim, sai do lugar que limita a sua visão. Exatamente. Sobe lá em cima da montanha, pega ali, ó, um 360 e fala, aponta para uma direção e vai. Vai crescer, vai ser feliz, vai prosperar. Vai se autodesenvolver. Exato. Para encerrar o nosso assunto, que tá maravilhoso, já esqueci do tempo, não sei quanto tá dando esse podcast, deve estar dando umas 2 horas. Conselhos. Tô querendo morar nos Estados Unidos. O que eu faço? Que conselho você daria para quem quer viver aqui? Um brasileiro que quer sair de lá e vir aqui. Um conselho. Vem com uma mala pronta para ser desfeita. Ai. Vem. Imerge na cultura. Não fique onde limita a sua visão. Tenha humildade para aprender. Honre as pessoas que te derem oportunidade. Porque a honra é um princípio inegociável. Então, que eu prezo muito. Exato. E eu acho que é isso, sabe? E venha com disposição para trabalhar. Porque aqui não é uma terra para preguiçoso e nem para fraco. Não mesmo. Tem oportunidade de crescimento, mas você precisa fazer o trabalho e fazer bem feito. Bem feito. O teu diferencial vai estar aí no teu poder, filho, na tua vontade de crescer. Pri, meu amor, gratidão. Obrigada por colaborar conosco, com o seu progresso, com tudo que você viveu. Uma história linda. Eu tenho muito orgulho de você, que acompanhei ela de um tempo e vi essa transformação bem de perto. E o salto alto de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.